Bem, pessoal, hoje a gente vai falar aí de mais uma figura na parte da geometria, né? A gente vem falando de várias figuras dentro da geometria, hoje a gente vai falar de mais uma delas, né? Que são as figuras mais conceituais, né? Mais usadas que a gente vê aí dentro da geometria. Hoje a gente vai falar sobre círculo e circunferência, né? Porque as pessoas às vezes acham que é a mesma coisa, mas na realidade são coisas distintas, né? Circunferência é uma coisa, círculo é outra. Então, essa diferenciação é bom a gente saber, pois muita gente confunde, né, uma coisa com a outra, sendo que para a gente é importante saber essa diferença, devido ao fato de para fazer cálculos, essas coisas assim, a gente diferenciando, a gente consegue trabalhar melhor, né? Deixa eu só esperar aqui o computador funcionar, né? Melhor, porque tá difícil. O bichinho tá velho. Vamos lá, então a gente vai falar de geometria, círculo e circunferência, que são coisas diferentes, porém andam muito juntos, tá? Definição: seja C um ponto pertencente ao plano alfa, né? Circunferência é o lugar geométrico dos pontos desse plano que distam, né, de R maior que zero, do ponto C, né? Então, circunferência em si é só a linha que forma esse círculo, né? Então, a circunferência é só o contorno do círculo, tá? O ponto C é chamado de centro, né? E R, né? Que é chamado de raio, né? Lembrando que aí o raio a gente tem as duas medidas mais próximas que a gente usa. É raio e diâmetro. Lembrando que o diâmetro é duas vezes o raio. Então, às vezes, em questões, a gente acaba pegando essa mudança de usando esses dois termos, que às vezes a pessoa não estiver bem familiarizada, se eu falo diâmetro, ela vai ficar meia perdida com relação a como que ela vai ter o raio, né? Então, o diâmetro é duas vezes o raio, né? R é o raio da circunferência, a união da circunferência na parte interior a ela é o círculo. Então, o círculo é tudo, né? É essa parte interior aqui, é toda essa parte aqui, ó. Seja essa a linha, né, que é o contorno, mais o conteúdo interno. Já a circunferência é só a linha. Elementos do círculo. Eu não sei como é que está a câmera, gente, porque o computador deu um guere-guere aqui que a minha câmera não está aparecendo no cantinho da tela, mas vamos tocar assim mesmo. Elementos de um círculo, né? Considere a figura seguinte, né? A gente tem a figura, né? Aí a gente tem ó, o ponto C, o ponto B, o ponto E, vários pontos, né? Aí, ó, de A a B é o diâmetro, né? Como eu falei, ó, que é duas vezes o raio, ó, que o raio é de A ao centro e do centro a B é o outro raio. DE, ó, DE é a corda, é onde pega só uma seção, né, do círculo, ela não passa pelo centro, pelo raio, né, ela não passa pelo centro da, da circunferência, né. MN é uma flecha, né, se chama flecha, que é a distância da corda até o eixo externo da circunferência, né? E R é a reta tangente, que é a reta que fica, ela só fica sobre a circunferência, ela não entra dentro do círculo, né? Quando dizemos que uma reta T é tangente à circunferência, o ponto de tangência A é o único e no ponto de tangência essa reta é perpendicular ao raio. Então, a gente vai ver que o ponto de tangência A é o único ponto que tem em comum da reta tangente com a circunferência, né?
E nesse ponto ele forma perpendicular com o raio, então ele forma 90 graus com o raio em relação à reta tangente, né? Corda é qualquer segmento cujas extremidades são dois pontos distintos de uma mesma circunferência. Na figura aí, no caso, seria, a gente pode, na figura a gente tem AB, né, e DE, que são cordas. Note que o diâmetro é maior do que a corda da circunferência, então a gente tem o diâmetro, que também é considerado uma corda, porém, como ele pega exatamente ao meio, a gente chama de diâmetro, e a gente tem o exemplo da outra corda que não passa exatamente pelo meio da circunferência. O conceito de corda, né, é qualquer segmento de reta cujas extremidades são dois pontos distintos de uma mesma circunferência. Ponto. Independe da parte onde ela passa dentro da circunferência, tá? Dentro do círculo. Em qualquer corda DE, por exemplo, que não seja o diâmetro, se traçarmos o raio perpendicular a ela, esse raio na figura, no caso é o CN, né? Aqui, ó, CN, irá determinar o próprio raio. É um segmento denominado flecha, MN, note que M é o ponto médio da corda DE. Então, quando a gente pega o ponto médio de uma corda e liga ele à circunferência, a gente vai ter uma flecha. Circunferências tangentes. Primeiro caso, tangentes externamente. Então, a gente já viu a reta tangente, a gente tem circunferência uma tangente à outra. O conceito de tangente é a mesma coisa, né? Que ela vai ter um ponto em comum entre as circunferências, né? Então, se ela é tangente externa, é porque as circunferências tá uma fora da outra, né? Quando duas circunferências de centro A e B são tangentes externamente, o ponto de tangência T e os centros A e B são colineares. Isso quer dizer que a distância entre o centro de A e o centro de B é a soma dos respectivos raios. Então, a gente tem aqui, ó, o centro e o centro, um ponto tangente, eles são colineares, então a distância daqui para aqui, ó, é o raio da primeira mais o raio da segunda. E a gente tem o segundo caso, que são os tangentes internos, internamente tangentes, né? Quando duas circunferências de A e B, de centros A e B, né, são tangentes internamente, o ponto da tangente T e o centro de A e B são colineares também. Isso quer dizer que a distância entre os pontos A e B é a diferença entre os respectivos raios. Então, quando elas são tangente externa, a distância dos dois pontos é a soma. Quando elas são tangentes internas, internamente, né, a distância dos dois pontos é a diferença. Então, é a subtração do raio maior para o raio menor. Medidas de um arco em radianos. Aí a gente vai ter três formas da gente trabalhar o ângulo. A gente pode trabalhar ele em grau, como a gente normalmente trabalha. A gente pode trabalhar ele em pi radiano ou em radiano, depende da forma que a gente conheça. E a gente pode trabalhar em grado. A gente geralmente usa algumas relações, né? Eu trouxe até uma tabelinha aqui no cantinho para vocês. Para a gente converter, isso aí, a gente usa muito regra de 3. Então, pi radiano equivale a 180 graus, que equivale a 200 graus, se eu não me engano. Então, eu sei que se eu tenho um ângulo em graus e quero passar para grau, tantos graus representa tantos graus, assim como 200 graus representa 180. Multiplico cruzado, como faz uma regra de 3 normal, e vou achar essa relação aí de valor de ângulo, né? A medida de um arco da circunferência é igual à medida do ângulo central correspondente, né? Então, aqui, ó, a medida desse arco seria a medida desse ângulo aqui, né? Aí aqui é raio, aqui é o vértice O, né? E aqui são os pontos A e B que formam o arco da circunferência.
definindo a medida do arco AB, o comprimento sobre o raio. Aí aqui, ó, a tabela a seguir mostra algumas relações entre unidades de medida em graus e radiano. Então, a gente tem aqui, ó, geralmente os mais usados, mais notáveis, né? A gente tem aqui, ó, 2 pi radiano, que vale a 300... Eu tô com a espinha no canto do nariz aqui, gente. 2 pi radiano, que vale a 360 graus. Pi radiano, 180. 2 sobre, pi sobre 2 radiano, 90. Então, eu posso fazer isso aqui convertendo. Se eu sei que π vale 180, para mim converter de radiano para graus, é só substituir o π por 180. Vou fazer a conta que eu tiver que fazer, que eu vou achar esse ângulo em graus, tá? Essa tabelinha aqui é uma tabelinha interessante da gente entender essa relação para a gente poder usar ela nas provas, que muitas vezes começa o exercício com um ângulo, mas pede para você dar a resposta com outra relação de medida, com radiano. Então, essas transações são bem boas da gente saber, para a gente saber, né? Porque às vezes tem umas pegadinhas com relação a isso. Observação. A definição acima, né, que é essa definição de radianos, só é válida para alfa em radianos. Essa é a primeira. Segunda observação. Comprimento de um arco AB não é o mesmo que a medida do arco AB. De modo geral, a medida de um arco é dada em graus, radianos ou grado. Unidade pouco comum. O grado é menos usado. Mas é bom a gente saber também que 180 graus vale 200 graus. Porque às vezes, caso a gente precise fazer essa conversão de grado para grau, a gente pode usar essa relação. Enquanto o comprimento é dado em metros, centímetros, pés ou polegadas. É porque a medida do ângulo ela vai influenciar no tamanho, no comprimento dele, mas são relações diferentes, tá? O comprimento da circunferência é uma formulazinha bem interessante, que é o ideal da gente saber, né? O comprimento da circunferência, quando a gente perguntar qual o tamanho da circunferência, a gente vai usar a fórmula C é igual a 2π vezes R, R sendo o raio, tá? Aqui a gente tem o cálculo de área, né? A área do círculo, a gente tem que S é igual a πr ao quadrado, né? Aqui são alguns modos de calcular a área, né? De algumas formas de calcular a área. Aí aqui, ó, a gente tem o setor circular, né? Que S é igual a CR sobre 2 menos alfa R ao quadrado sobre 2, sendo o alfa em radiano. Aqui, nessa fórmula, eu tenho que usar o alfa em radiano, né? Mas eu tenho como usar a fórmula que eu tenho como usar o ângulo em grau, que seria essa fórmula aqui, ó. Área do setor circular, alfa vezes π vezes R ao quadrado sobre 360. Então, aqui é interessante a gente saber as duas, porque se a gente não quiser ter o trabalho de converter de radiano para ângulo, a gente pode usar a parte de cima, e se ela já for em ângulo, a gente pode usar a fórmula de baixo. A gente tem um setor circular, né, que é essa fórmula aqui. Também o ângulo sendo dado em radiano. E eu tenho a coroa circular, que é essa fórmula aqui, ó. Né, que é S é igual a π vezes R maior ao quadrado, menos R menor ao quadrado. Então, pessoal, essa parte de círculo e circunferência, ela é bem curtinha, é bem tranquila de trabalhar. Eu trouxe aqui algumas questões. Assim, ela está meio azulada porque a minha internet acabou caindo na hora que eu estava montando isso aqui, então eu precisei tirar foto da apostila e passar para o computador para me passar aqui para as questões. Então, essas aí são as questões de círculo que eu vou pedir para vocês fazerem. Ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Vocês veem aí se as questões estão
iguais às de vocês do livro, né? Se tiver igual, vocês podem fazer com base no livro de vocês. Se tiver diferente, façam essas que estão aqui no slide, por favor. Fiquem com Deus aí. A aula é só essa daí, essa parte mesmo, assim. Vai ter muito mais entendimento, interpretação das questões, tá? Fiquem com Deus aí. Grande abraço e até mais.